Olá, paz e graça a todos, bom dia, tudo bem com vocês? Agradecer mais uma vez aí pelo carinho de todos e obrigado mais uma vez por estar assistindo esse vídeo. Eu gostaria de falar rapidamente a respeito do jejum. O jejum é um fator importante na vida do cristão, para que assim ele possa se aproximar mais de Deus, para que assim o propósito dele venha a ser realizado através do jejum e também da oração, né? A oração já é um fator suficiente para que assim a gente possa se aproximar mais de Deus, obter resposta da parte de Deus, obter algum resultado da parte de Deus. Mas o jejum é muito mais ainda eficiente para que assim a obra de Deus seja realizada completa na nossa vida. A consagração, o jejum, a oração nos ajuda a vencer as astutas ciladas do adversário e também nos ajuda a ser mais prudente, a ser mais fiel a Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, mais fácil fica de Deus lhe abençoar e o inimigo fica mais fácil dele fugir de você. Eu lembro de uma passagem quando os discípulos do Senhor Jesus se depararam com um lunático, onde ele estava possesso. Tinha uma casta de demônio na vida daquele jovem e os discípulos do Senhor pegaram o jovem, jogaram para um lado, jogaram por outro, não sabendo como lidar com aquela situação. E assim o Senhor Jesus chegou na hora e disse para os discípulos: hipócritas, não sabes que casta de demônio só sai com jejum e oração? O Senhor Jesus expulsou aquela casta de demônio da vida daquele jovem, não porque o Senhor Jesus estava em jejum, não, mas porque ele tinha todo o poder. E o inimigo tem que respeitar. Os discípulos não estavam preparados para expulsar aquele tipo de demônio na vida daquele jovem. Mas o Senhor Jesus foi lá e repreendeu ele, e aquele jovem ficou liberto. Então, a consagração é um fator importante. Você lembra também quando Jesus foi tentado no deserto? Ele teria jejuado 40 dias e 40 noites. E o inimigo foi lá lhe tentar, sabendo que ele estava em jejum. É um momento também que o inimigo sabe quando você está em jejum. Por que ele sabe? Porque ele percebe que você conversa com Deus, ora a Deus e se abstém das alimentações. Então ele já fica sabendo. O inimigo é astuto. Ele já fica sabendo e começa a lhe tentar. Coloca um prato na sua frente, coloca outros pratos na sua frente. O pessoal só entende o que eu estou falando. Aí começa a tirar de você a comunhão para que você quebre o jejum. E ele sabe também que através desse jejum, o propósito de Deus, a obra de Deus pode ser realizada na sua vida, se caso você não quebrar o jejum. Então tem que ficar em perfeita comunhão com Deus. Se você puder ficar sozinho, é bom. Se você puder ficar dentro do seu quarto, lendo a Bíblia, cantando o hino, louvando a Deus, na comunhão e orando, não precisa ser de 24 horas, no máximo meia hora, 40 minutos, tá bom? 1 hora de relógio, 2 horas de relógio. E essa consagração você vai fazer num propósito daquilo que você está pedindo a Deus. Daquilo que Deus resolva, daquilo que Deus solucione, seja uma causa difícil, seja uma enfermidade, seja um propósito. Sabe lá você e Deus qual o propósito que é, mas pode ter certeza de uma coisa: após que você entregar exclusivamente, consagrado esse jejum a Deus, é só você esperar que a vitória vem. Agora,
Deixa eu te falar uma coisa, por experiência própria. Não conte para ninguém que você está em jejum. Não precisa falar com ninguém. Não precisa demonstrar para ninguém que você está em consagração. Porque se alguém souber, aí que o inimigo vai usar dessa pessoa para lhe tentar quebrar essa consagração. Então, meu irmão e minha irmã, quando você for abrir um jejum, primeiro, ajoelhe-se e ore a Deus. Abra o jejum no propósito que você selecionou para que Deus possa trabalhar em favor desse propósito. Daí em diante, você segue os procedimentos do jejum, que é comunhão, oração, lendo as escrituras, conversando das coisas de Deus, fugindo do mal e da aparência do mesmo, fugindo das alimentações por enquanto, pensando só nas coisas de Deus. Independente do horário que você estiver em jejum, quando você for entregar o seu jejum, você procede-se do mesmo jeito que aconteceu no início. Você ora a Deus, entrega o jejum nas mãos de Deus, naquele propósito que você selecionou, e depois volta, lava o seu rosto, espera mais ou menos uns 20 minutos, depois você pode se alimentar para fortalecer o seu corpo de carne. Porque a alma já foi fortalecida e o propósito que você entregou a Deus, Ele vai resolver. Tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe a todos e um forte abraço.